Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário político na reta final do julgamento do impeachment. Eu entrevisto o cientista político Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também da PUC de São Paulo. Muito obrigada, professor. Professor, esse assunto, desse escândalo da merenda que envolve importantes nomes do governo Alckmin, do PSDB. Entrevistando esses nomes que foram citados, eu já ouvi deles que eles também enxergam uma possibilidade de um interesse político nisso, que é um escândalo que choca e que eles negam qualquer participação. E que haveria, aí eu pergunto ao senhor, o senhor acha possível que haja um intento político nessas denúncias para um esvaziamento da imagem de nomes como Fernando Capês, Duarte Nogueira, possíveis candidatos ao governo do estado em 2018, ou mesmo para atingir em cheio o governo Alckmin, que, como todo mundo sabe, pode vir a ser um candidato à presidência em 2018? Ok. Na verdade, quando nós falamos do governo Alckmin, nós falamos de um grupo político que está no poder há muitos anos, pelo menos 20 anos. Se nós tomarmos desde Montoro, mais ainda, mas vamos pensar aqui, um pouco mais recente. Então, é um grupo político que tem uma inserção no estado de São Paulo, e essa inserção política tem redundado em um sem número de denúncias. Eu vou citar algumas. O caso do metrô de São Paulo. Tem uma denúncia da Alstom, feita na Suíça, dizendo que haveria um esquema de propina internacional feito por um alto executivo da Alstom, na Suíça. E que o próprio Ministério Público investiga e arrola nomes, etc. Exato, mas que está muito demorado pelo tempo em que isso aconteceu e pelas provas que executivos da Alstom fizeram. Isso está amortecido, digamos assim. Não bastasse isso, tem a questão da água, problema hídrico em São Paulo, que é seríssimo. Há um relatório de 2003 dizendo que haveria problema hídrico em São Paulo se não fossem feitas reformas, nada foi feito. Não bastasse tudo isso, há denúncias da violência da polícia militar. Mas essa questão que eu perguntei ao senhor, eu quero chegar no impeachment, que é o tema da nossa entrevista. Nós vamos chegar lá. Essa questão política, o senhor acha possível não me parece que seja, que possa haver toda uma manipulação política para esvaziamento, para se atingir a imagem das lideranças e do próprio governador? Não me parece, até porque o governador, o PSDB em São Paulo, detém 80% dos parlamentares são ligados à base do PSDB. Isso historicamente. Não há uma CPI independente há 20 anos no estado de São Paulo. Isso é um dado. Estou dando um dado estatístico. Não há uma CPI independente que tenha, de maneira independente, fiscalizado denúncias no estado de São Paulo há 20 anos. Então, há um enorme controle sobre, portanto, o parlamento. Não bastasse isso, é interessante dizer o seguinte: quem é o atual secretário de Educação e de Cidadania de São Paulo? O ex-presidente do Tribunal de Justiça, secretário de Educação. Ex-procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, secretário de Cidadania. Então, há uma relação entre as instituições que não é saudável para a democracia. Executivo é executivo, judiciário é judiciário. E isso não é uma vez, são várias vezes, muitas vezes. E meu último exemplo para chegar nessa questão mais específica. Mas aí eu tenho uma pergunta. Mas deixa eu só completar. O governador Alckmin tem indicado sempre o segundo ou terceiro da lista tríplice feito pelo Ministério Público. O que não aconteceu dessa vez. Então, com certeza. Exato, mas nos últimos 20 anos, o que foi eleito foi o escolhido. Exato, mas nos últimos 20 anos, sistematicamente tem indicado não o primeiro da lista. O resumo que eu quero dizer é que não me parece que isso seja para atingir esta ou aquela liderança. Ninguém pode acusar sem provas, está claro? Mas me parece que precisa haver uma investigação independente. Então, essa é a grande questão que me parece colocada. Ok. Bom, vamos levar agora para o âmbito federal. Sim. Nós estamos a poucos dias do julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff, e ontem ela divulgou aquela carta em que ela reitera que é vítima de um golpe e propõe consulta popular para antecipação da eleição presidencial e reforma política.
Como é que o senhor viu o conteúdo dessa carta agora, que ela vem ensaiando já há algum tempo? O que ela pretendeu? Preservar os votos que ela já tem? Conquistar novos votos para reverter o impeachment? Ou a presidente Dilma estava ali num ato político meramente para exibir que ela tem uma bandeira política? Acho que um pouco de tudo isso e talvez um pouco mais, né? A carta, ela vem atrasada, ela deveria ter vindo antes. Isto é um ponto, né? O tempo político, né, deveria ter sido antes, né? Mas, independentemente disso, o que a presidente Dilma fez foi, de fato, um ato político, dizer, temos uma crise política, né? Bom, mas isso... Não, espera aí. O reconhecimento de que temos uma crise política e temos que ter uma saída política. Porque qual é a saída política neste momento? Um golpe de Estado, parlamentar, judiciário. O Brasil vive um estado de exceção neste momento. Não há consenso sobre essa opinião. Veja, não há consenso, mas há como é que eu posso dizer? O Ministério Público Federal, né, portanto, um órgão neste quesito independente, diz, olha, pedalada fiscal não é crime. Os técnicos do Senado dizem que não. Mas, para além disso, o governador Alckmin e o ex-governador Antônio Anastasia, né, que é o secretário, né, do processo de impeachment no Senado, cometeram inúmeras pedaladas fiscais. Mas a Anastasia, no Roda Viva, explicou a diferença da legislação estadual para a legislação federal nesse quesito responsabilidade fiscal. Mostrando, ele explicou isso, eu confesso ao senhor que eu não sou advogada, e não fui checar essa informação, mas foi o que declarou o governador Anastasia, que nesse sentido, governadores que tenham usado dessas manobras contábeis em estados não feriram a lei de responsabilidade fiscal, porque nos estados não é contemplado como na legislação federal. É muito difícil. Houve essa explicação. Não sei se o senhor pode contestar isso do ponto de vista da lei. Eu sei que eu não posso. Estou relatando o que eu ouvi de um ex-governador. Isso me parece muito mais um ato de retórica, né? Porque primeiro que a lei federal, o Brasil é uma república federativa que os estados têm pouca autonomia. Portanto, eles estão profundamente, diferentemente dos Estados Unidos, ligados à legislação federal. A LRF, inclusive, normatizou as unidades federativas. Então, isto é uma retórica política, né? Ex-presidentes da República fizeram, Collor, Fernando Henrique. Então, o argumento da chamada pedalada fiscal, que não implica dívida. É possível tirar um presidente da República? Sim. Mas por crimes de responsabilidade. E por que o PT abandonou a tese do golpe e não defende mais, da maneira como no início defendeu, de que Dilma é vítima de um golpe? No próprio partido da presidente houve um recuo em relação a essa tese, vamos dizer. Não me parece que tenha havido um recuo. Não, é evidente que houve. Eu não estou nem falando propriamente assim, apenas do partido. Até porque nós estamos discutindo algo muito mais grave, que é a democracia no Brasil, né? A presidente Dilma foi eleita pelo voto popular e ela está sendo retirada por um ato ilegal, sem base jurídica, e está sendo substituída por parlamentares, né? Que por parlamentares, muitos deles envolvidos, né, como sobejamente se sabe, em processos de corrupção, né, envolvidos em atos que contraditam a ideia da vida pública. Não bastasse tudo isso, a agenda, o conteúdo das políticas que estão sendo implementadas neste momento, que se o impeachment de fato se efetivar, serão implementadas, perdeu as eleições. O que perdeu as eleições? Privatização radical da sociedade brasileira. Perdeu. O que perdeu as eleições? Acabar praticamente com a CLT. O que perdeu as eleições? Mas isso é pressuposto. Não, porque isso está sendo votado no Senado, no Congresso. Votado ainda não foi levado o projeto. Sim, existem professor, 50... não foi ainda apresentado o projeto de reforma da Previdência Social, de reforma da legislação trabalhista. Está havendo aí conjecturas, já posições tomadas, mas nós não vimos ainda aquilo que de fato vai ser avaliado pelo Congresso Nacional como prevê a lei. Então, no caso da reforma... Isso não está no caso ainda colocado. Da Previdência, não está colocado em forma de lei, em forma de projeto. No caso da reforma trabalhista, está colocado em forma de 55 projetos de lei. E basta o seu telespectador entrar no site de um órgão chamado DIAP, que é Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Não é um projeto de reforma. São projetos que desestruturam a CLT. Vou te dar um exemplo. Está sendo votado. O seu telespectador pode entrar aqui na internet e olhar.
É um projeto que se chama aquilo que é acordado se sobrepõe ao legislado. Se uma determinada categoria profissional, jornalistas, por exemplo, disser o seguinte perante os seus patrões: nós abrimos mão do 13º e das férias. Está em tramitação. Está sendo votado. Em tramitação. Em tramitação no né? Congresso. Então, é um projeto não votado. Não votado no plenário, mas já está passando na Comissão de Constituição e vários Justiça. estão. 55 que derrogam a CLT e mais ainda o pacote fiscal. O pacote fiscal implica o congelamento por 20 anos dos gastos sociais, por 20 anos. Professor, houve uma dispersão aqui na nossa entrevista, mas isso de qualquer forma, eu trago uma última questão para encerrar. É o Congresso Nacional que apresenta os projetos, observando o rito estabelecido, né, pelo procedimento democrático de funcionamento de um Congresso Nacional nas duas casas, Câmara e Senado, passando pelas comissões, como o senhor destacou. No que é que a democracia está sendo demolida, atingida, solapada, se esse procedimento vem sendo conduzido e feito pelos representantes do povo, por aqueles que foram eleitos pelo povo. Para encerrar, o senhor coloca aí um questionamento ou uma dúvida sobre a legalidade e a legitimidade desses representantes do povo, mesmo que discorde deles, atuarem no Congresso Nacional? Então, a democracia brasileira está claramente colocada em questão. Eu diria mais para você, nós estamos vivendo um estado de exceção. Os eleitores, o voto no Brasil está sendo substituído, né, pelo Congresso Nacional. Okay. Quem perdeu a eleição está governando. O PSDB perdeu a eleição, hoje ele é governo. O PPS perdeu a eleição, ele já é governo. O DEM perdeu a eleição, já é governo. A agenda conservadora e neoliberal, que quer destruir direitos sociais no Brasil, perdeu a eleição e está sendo paulatinamente implementada. Para completar, se de fato encerrando, terminou o tempo, passar, se de fato ele passar, né, tudo isso que nós estamos falando se tornará realidade de maneira muito rápida. Os projetos estão já, sim, no Congresso Nacional. O seu eleitor deve prestar atenção nisso, o seu telespectador. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Juliana.